Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, como é que estão vocês? Como é que vocês estão? Como é que passaram o final de semana? Deus abençoe, que seja tudo bem, que o Espírito Santo de Deus venha guiar vocês, conduzir vocês, instruir vocês, orientar vocês para a glória do nome dele. Que você venha encontrar unção, graça e favor, que essa semana venha ser uma semana maravilhosa. O ano está acabando, queridos. O ano está acabando. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo maravilhoso, poderoso. E você pode estar diante da presença de Deus, glorificando, exaltando o nome dele. Queridos, depois eu vou fazer uma referência sobre a questão do Natal. Não perca, você, independente da sua igreja que você é, e você há de concordar comigo, seja você a favor do Natal ou você contra o Natal. Então, depois da mensagem, você precisa escutar a mensagem toda e depois você vai estar vendo uma explicação minha sobre o Natal, né? As implicações do Natal, de acordo com alguns preceitos, alguns eruditos a favor e contra, né? Essa data, né? Pessoas de extrema profundidade bíblica. Mas, queridos, hoje eu quero falar para vocês sobre a redenção do Brasil em 10 passos. A redenção do Brasil em 10 passos. Não somente do Brasil, mas da sua cidade, do seu estado, em qualquer lugar que você esteja. Queridos, é algo que é bíblico. É algo que é bíblico e, se colocado em prática, com certeza tem um efeito muito excelente, né? Nós vemos, queridos, cada dia mais a degradação, a depravação, os valores morais, né? Aquilo que eu falo que os dois ápices do pecado, né? Quando você estuda a Bíblia, você vai ver quais são os dois ápices do pecado, o apóstolo Paulo falando, né? Ele vai doutrinar o seguinte: que os dois ápices do pecado não tem outro. O ápice do pecado é a blasfêmia, né? É o sacrilégio. E o sacrilégio se divide em duas partes: blasfêmia e profanação. Blasfêmia é quando o sujeito, o indivíduo, tomado por um espírito imundo, consciente ou inconsciente, ele profere verbalmente algo contra tudo que é a natureza de Deus. Sacrilégio é quando o indivíduo ele desfaz, trata com desdém, com descaso, com indiferença, tudo que é objeto de culto local, de culto, ou aquilo que remete a Deus. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, ela remete a Deus, né? Então muitas pessoas rasgam a Bíblia Sagrada em protesto, né, contra Deus, entre aspas. Isso aqui é um sacrilégio. Isso é um sacrilégio que se dá nome de profanação. Quando a pessoa fala tolices, bobagem contra Deus, ele comete ele comete blasfêmia, né? E o apóstolo Paulo, você vai ver que Coríntios, Gálatas, Timóteo, ele sempre fala blasfêmia e profanação. Cuidado com a sã doutrina. Porque quem é o guardião de tudo isso? A sã doutrina. A sã doutrina, queridos, é o guardião que você venha ter uma vida coerente, que a igreja venha ter uma vida coerente diante de Deus. Entendeu? A sã doutrina. É por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, fortifique na sã doutrina. Porque, querido, já falei, doutrina, no caso, seria uma alusão ao dogma, né? Porque a doutrina, eu já falei aqui, a doutrina é algo particular. Por isso que eu vou falar essa explicação depois da pregação sobre o Natal, né? Sobre o Natal. Amém? Queridos, mas vamos voltar ao texto, o tema do texto. Diz o seguinte: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Deus falando, veja bem, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu verei dos seus pecados, dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mais uma vez, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, queridos, a princípio esse versículo é um versículo que é muito citado, né, em batalha espiritual, em tomada de cidades, né, por grandes homens de Deus, né, e é muito bom, excelente. A igreja, né, ele fala sobre esse versículo de uma forma muito rápida. Isso, meu povo, ainda mais esses dias que nós estamos vivendo esse período de pandemia, né, e a igreja entende que quando a igreja ora, Deus manda a solução, como tem mandado a solução. Mas, queridos, esse versículo a gente precisa analisar ele minuciosamente. São 10 passos aqui, né? Aqui não todo, são 10 passos que vocês vão observar a partir de hoje, que dá uma convergência, uma metanoia, uma mudança de vida. Diz o seguinte, vamos analisar passo por passo, item por item, palavra por palavra, porque cada palavra é um verbo, cada palavra é uma sentença, cada palavra é uma ação, cada palavra é uma direção, cada palavra desse versículo é uma instrução, cada palavra desse versículo é uma orientação, cada palavra desse versículo é uma dirigência. Pois bem, e se meu povo, que é um povo de Deus, queridos? Que é um povo de Deus? Somos nós. Somos nós por quê? Porque nós chamamos, né, pelo nome de Deus. Né? Nós somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Não importa se você entrou no Evangelho há 100 anos atrás. Eu conheço irmãos, né, irmãs, né, pela internet, claro, que têm 100, né, 100 anos de crente. Né, 100 anos de crente. Né, 100 anos de crente. Né, que se chama pelo meu nome. Então, queridos, nós devemos chamar pelo nome do Senhor Jesus. Né? Chamar o nome do Senhor Jesus. Né? Porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Né? É o nome que está acima de todos os nomes, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Né? Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é necessário saber e ter convicção que o povo que chama pelo nome de Deus é um povo que sabe, é um povo que tem, é um povo que é um povo de Deus. Né? Não existe esse negócio de a pessoa ser, que Deus tem compromisso é com você e com nós, comigo. Né? Deus não tem compromisso com as pessoas do mundo. Nós fizemos uma aliança com Deus. Né? Se humilhar, aqui, queridos, é algo tremendo. O se humilhar aqui, queridos, é uma questão de você se prostrar diante de Deus, confessar seus pecados, confessar a confissão, que é a maior arma que você tem contra Satanás, e a confissão é você se quebrantar diante de Deus, você ter metanoia, você ter direção de vida mudada, né? Então aqui o se humilhar, né? O se humilhar, você não somente oração, é você se humilhar, você confessar seus pecados, confessar as suas misérias, confessar as suas mazelas, confessar as suas transgressões, confessar as suas iniquidades, né? Confessar as suas iniquidades. Então, e aqui ele vai mais, né? Orar. O orar aqui, queridos, é você estar diante de Deus, né? É você estar diante de Deus, é você estar conectado com Deus, você estar de uma forma intensa com Deus, né? Porque as pessoas, queridos, elas não querem, elas não querem ter um relacionamento com Deus. Não. As pessoas não querem ter um relacionamento com Deus.
As pessoas elas querem agradar a si mesmo, né? Agradar o seu bel prazer, agradar a sua carne, né? Agradar aquilo que lhe convém, né? Aquilo que lhe convém, aquilo que lhe convém. Então, queridos, veja só, e se o povo, né? Se meu povo que se chama pelo nome do Senhor, orar, né? Confessar os seus pecados, se humilhar, né? Porque se humilhar, queridos, é algo que agrada o coração de Deus. Quando você se humilha, você agrada o coração de Deus, né? Quando você se humilha, você agrada o coração de Deus. Buscar minha face, queridos, buscar a face de Deus é bom demais. Você buscar a face de Deus, queridos, não tem nada melhor do que isso, né? Você buscar a face do Senhor, você está na presença do Senhor, você está bendizendo o nome do Senhor, você está dignificando o nome do Senhor. Enfim, você está fazendo aquilo que Deus manda que você fazer. Buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos. Ele primeiramente, ele ora, ele busca a face do Senhor e se converte ao que? A uma mudança de vida, a uma metanoia, a uma transformação, uma transfundação, uma convergência, uma direção que ele possa seguir, né? E se converter dos seus maus caminhos. Aí vem aquele silogismo, né, inventado pelos filósofos, né, se não me engano foi Pitágoras, né, o sim e então, né? Então, a consequência, né? Então, se ele fizer isso, ele vai ter aquilo. Se ele for fazer algo, ele vai receber algo. Por quê? Porque é o silogismo, é algo que é lógico, é algo efeito e causa e efeito. Então eu ouvirei dos céus, queridos, Deus vai ouvir dos céus as nossas orações. Perdoarei os seus pecados, né? Então tudo aquilo que você apresenta de Deus, Deus vai ouvir. Deus vai dirigir por caminhos que Ele tem para a sua vida, caminho de bem e não caminho de mal. Caminho de dar a você o fim que você espera e não o fim que você não espera. Um fim de abundância, um fim de alegria, um fim de satisfação, um fim de comunhão, um fim de graça, um fim de misericórdia, um fim em si mesmo abençoado por Deus. Sararei a sua terra. O que é sarar a terra? É curar, é transformar a terra, né? Perdoarei os seus pecados e Deus vai perdoar os pecados, né? As transgressões, as iniquidades. Querido, você vai ver na Bíblia, quando há uma confissão, é por isso que a confissão é a maior arma do cristão. A confissão é a maior arma do cristão. Porque tudo aquilo que você esconde, o diabo tem luz. Tudo aquilo que o diabo está em trevas, o diabo tem legalidade. Mas quando você confessa e deixa, e principalmente quando você confessa, você adquire, queridos, a graça de Deus, o favor de Deus, né? O primeiro passo é você confessar. Confessar quem, pastor? Confesse primeiramente a Deus. Né? Confesse primeiramente a Deus e Deus vai dirigir aquilo que você precisa fazer. Então você vai ter o que? A restauração, a restituição. Esse versículo, queridos, ele é muito profundo, ele é muito forte. Por quê? Porque fala sobre essas nuances poderosas de Deus, né? Algo poderoso da parte de Deus. E o sim, então, ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. E a terra é sarada, a terra é curada. A terra, queridos, ela é redimida pelo sangue de Jesus e pelas orações e pelo clamor dos santos. É por isso que esse versículo ele é um versículo muito forte que fala ao coração das pessoas, porque ele tem essas nuances. Você está na presença de Cristo, você pode fazer coisas extraordinárias, queridos, extraordinárias. Então, confessar o nome do Senhor, né? Adorar o nome do Senhor, encher o céu da graça do Senhor com arrependimento. A primeira coisa que você vai fazer o quê? É arrependimento, queridos. A primeira coisa que você vai fazer aqui é o quê? É se arrepender
É você ter uma vida de arrependimento, uma vida de comoção, de quebrantamento, uma vida onde você venha se despedir de você mesmo, uma vida onde você venha deixar Deus transformar a sua vida, uma vida onde você venha pedir a Deus que Deus venha dirigir a sua vida, venha dirigir o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. E ouvirei dos céus, queridos, Deus vai ouvir do céu, Ele vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra, né? Porque é como aquela história, é a loção de limpeza de Deus, né? Primeiro, é o povo de Deus, aquele que tem uma aliança com Deus. Segundo, que chama pelo nome, ele se humilhar, né? Se humilhar, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. É por isso que nossa oração, queridos, às vezes eu sei que tem algumas pessoas que elas não usam o vernáculos que são aqueles vernáculos bonitos, ou aqueles vernáculos que é todo mundo que são mais um pouco mais culto querer ouvir. Mas tem gente que chega diante de Deus e rasga o verbo. Senhor, porque eu sou pobre, porque eu sou cinza, porque eu sou esterco, porque eu sou isso, sou aquilo. É a forma dela orar. Mas o que está demonstrando ali? Que ela está quebrantada, que ela está arrependida, que ela quer uma mudança, que ela está se humilhando diante de Deus. É a forma de ela expressar o seu sentimento diante de Deus. Orar, queridos, oração é a chave da vitória, queridos. Orar sem cessar. Orai sem cessar, orai o tempo todo, antes de tudo orai, diz o apóstolo Paulo. Buscar minha face. A face do Senhor quer dizer relacionamento, quer dizer uma vida contínua com Deus, relacionamento com Deus. O que difere, queridos, um cristão de outro é o relacionamento com Deus. O que difere um cristão de um mundano é o relacionamento com Deus. O que difere um cristão de um ímpio é o relacionamento com Deus. O que difere um cristão do falso cristão é o relacionamento com Deus. O que difere um cristão de um fariseu é o relacionamento com Deus. O fariseu ele pode ler a Bíblia, ele pode estudar a Bíblia, ele pode conhecer técnicas da Bíblia, mas relacionamento com Deus, queridos, ele não vai ter nunca, a não ser que ele queira se permitir mudar, né? A não ser que ele sofra uma metanoia, ele queira se permitir mudar, né? Porque se a pessoa, o fariseu é o tipo do cara que ele está ali, mas todo mundo sabe quem é ele, né? As cordas do engodo, da mentira, né, do engano está sobre a vida dele. Mas se ele não tiver uma vida com Deus, queridos, já era. Não estou dizendo que ele vai ser perfeito, porque o que eu vejo é o seguinte: muitos cristãos, tem cristãos, queridos, que são terríveis, mas a graça de Deus, a sua vida em querer mudar, a presença de Deus transforma tudo, né? E passa a ser o quê? Uma bênção. Eram terríveis, passaram a ser uma bênção. Agora perceba bem, é necessário que a pessoa queira mudar. Como aqui tem aqueles que não querem mudar, tem aqueles que estão na igreja, mas não querem mudar, são os mornos. Né? Eles estão lá agradando a igreja, agradando ao mundo, agradando a igreja, agradando ao mundo. Entre aspas, né? Na igreja, não agradando a igreja, na igreja e agradando ao mundo. Porque eles não querem mudar, eles não querem renunciar a si mesmo, eles não querem botar o pé na porta e dizer: eu quero servir a Deus, custe o que custar. Eu quero seguir a Cristo, custe o que custar. Eu quero ser um mensageiro de Deus, custe o que custar. E o se humilhar, queridos, se humilhar é tremendo. O se humilhar aqui, queridos, é algo que você vai fazer diante de Deus. Você transformar a sua vida em um altar de adoração a Deus, independente se você está feliz, alegre, se o momento está bom, o momento está ruim. É claro que a adoração muda a atmosfera, a palavra muda a atmosfera, então você vai ter um termostato, ou seja, um equilíbrio sempre com a adoração. Então você vai mudar a situação, você vai mudar o ambiente, você vai mudar aquilo que Deus tem para mudar na sua vida. Buscar minha face, buscar minha face. Queridos, eu me lembro que eu sempre tive esse desejo. Eu comecei muito cedo e Deus falou para mim o seguinte, igual a Samuel. Eu levantava de madrugada sem saber o que fazer. E Deus falou, entendi, né, pela palavra, claro, né, que Deus está falando comigo. Fala, meu filho, que teu servo hoje ouve. E desde então eu sempre oro, né, levanto para orar na madrugada. Por quê? Porque, queridos, oração é algo tremendo. É o relacionamento com Deus. Se você puder subir monte, suba monte, independente, queridos. Isso é uma questão pessoal. Tem gente que gosta de monte,
né? Tem gente que gosta de orar dentro do quarto, tem gente que gosta de orar dentro da casa, tem gente que gosta de orar no banheiro, na cozinha, no quintal, independente de lugar. O importante é que a pessoa ore. Pastor, eu vou orar de joelho ou em pé. Ore como você quiser, queridos. De joelho é uma bênção, de pé também é uma bênção. Diante do momento, às vezes a pessoa está mais quebrantada, a pessoa não é que Deus vai ouvir como está de joelho, não. Tem muitas pessoas que falam porque Deus, o povo do pé para trás, glória a Deus, isso é bom, mas não significa que aquele povo que não está em pé orando, que Deus não ouve. Deus ouve as pessoas que estão com o pé para trás, Deus ouve as pessoas que oram deitado. Você vai ver vários nomes de Deus orando em pé, orando sentado, orando com o joelho no chão, orando correndo, enfim. A oração é oração, já diz, oração é um diálogo com Deus. Não tem um protocolo para dizer, a pessoa dizer assim, ó, a oração tal, Deus ouve mais. Agora, claro, quando você está no seu quarto, um momento íntimo, e logo a pessoa vai se dobrar diante de Deus. Vai levar a oração de joelho, vai levar a pessoa a se dobrar diante de Deus, porque a pessoa está num local mais reservado, mais íntimo, mais à vontade, e a pessoa vai se dobrar diante de Deus normal. É normal a oração de joelho, como também, né, a oração de pé, né, a oração dormindo. A dormindo que é melhor, deitado, né? Não existe oração dormindo, até que existe, mas a oração deitado, né? Então, não existe modelo de oração, um padrão definido, um arquétipo, um protótipo, um paradigma definido de oração. Você vai orar de acordo com Deus, vai inclinar você. Às vezes Deus ora, eu oro, sinto vontade de orar para lá e para cá, tal, né? Indo de um lado para outro. Às vezes Deus manda eu orar de joelho, eu sinto, né? Deus mandando eu orar de joelho, eu sinto, né? Inclinando, o Espírito Santo me inclinando para orar, fazendo aquela guerra espiritual. Por exemplo, tem um pastor mesmo, o pastor Oswaldo Lobo, que é um perito nessa área de libertação. Ele diz que gosta de orar, meu amigo, gesticulando e andando para um lado e para o outro, porque é uma oração de guerra, né? Claro que Deus vai te ouvir, porque cada pessoa, Deus tem uma forma de conduzir segundo o seu espírito. É importante, tem coração quebrantado, queridos. Tem a bênção de Deus, Deus está com ele. Deus está com ele. Tem um coração quebrantado, tem a bênção de Deus, Deus está com ele. O importante é orar. O importante é orar. Buscar minha face, queridos. Como é bom buscar a face do Senhor. É como eu falei, o relacionamento com Deus, querido, nada muda. A pessoa pode imitar sua oratória, a pessoa pode imitar sua exegese, a sua hermenêutica. Agora, imitar o seu relacionamento com Deus, querido, não existe isso. Porque o relacionamento com Deus é coisa totalmente individual. Relacionamento com Deus é coisa totalmente íntima, você e Deus. Eu me lembro que comecei a ouvir vários pastores, né? E até então você vai crescendo no evangelho e você imita o bem, porque eu fico falando assim, você precisa modelar, imitar as pessoas do bem, né? E quando eu ouvia vários pastores, cresci ouvindo vários homens de Deus, né? A maioria deles sensato até hoje, como eu sigo, né? Sem essa turma que eu sigo hoje, que são principais, são alguns dos quais eu assisto e aprendo muito. Existem vários pastores que eu assistia e imitava a fé desses homens, porque o apóstolo Paulo fala o seguinte: imitai a minha fé porque eu imito a fé de Cristo. Imitar a minha fé porque eu imito a fé de Cristo. Então você precisa imitar pessoas boas, né? Homens de Deus, porque você precisa modelar, como diz uma linguagem mais técnica, você precisa modelar, você precisa modelar a pessoa ali, né? Os bons exemplos, porque aquilo que é bom exemplo tem que ser imitado. Agora, seja você mesmo. Então, agora eu me edifiquei, por quê? Porque eu passei a ser assim mesmo, né? Eu tinha uma gama de grandes pregadores, grandes pastores, agora eu passei a ser a mim mesmo, né? O jeito que eu sou, a forma que eu sou, e descobri o quanto valioso eu sou nos meus talentos, tão quanto eles. É por isso que Deus me usa aqui nessa área de dogmas, de doutrina, porque, queridos, para poder edificar a vida de muitas pessoas. E eu sei que muitas pessoas são edificadas, né? Eu não estou aqui para ser conhecido, né? Nem para ser, digamos assim, reverenciado, não. Toda honra, toda glória será a Jesus. E nem para ser famoso. Longe de mim, eu não quero fama, nem sucesso, nem dinheiro, nada disso. Eu quero ser ouvido e que o nome do Senhor venha a ser glorificado.
O que Deus me der, eu recebo com louvor e gratidão, com alegria e felicidade. Mas o meu propósito nesse canal é que o nome do Senhor venha a ser glorificado. É que o nome do Senhor venha a ser exaltado. É que o nome do Senhor venha a ser bendito. É que o nome do Senhor venha a ser bendito para todos sempre. Então, queridos, são 6 atitudes. Se o meu povo, em primeiro lugar, tem que ser povo de Deus. O ímpio não pode fazer isso. O ímpio não tem conhecimento. Às vezes o ímpio tem até um desejo ardente de fazer o bem, mas ele não tem o conhecimento. Ele vai orar em nome de outros deuses, ele vai se prontificar em nome de outros deuses, entendeu? E Deus não vai aceitar. Porque a chave que leva a pessoa a Deus é Jesus. Como diz aqui no segundo propósito, que se chama pelo meu nome. Né? A chave, quem abre a chave da oração é o nome de Jesus. Não o nome de A, de B, de C, de D, de E, de F, de G, de H, de I, de G, de L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Né? Não, é o nome de Jesus. Se humilhar, aí vem um quebrantamento. Se humilhar, que humilhar, você se humilhar diante de Deus, você se quebrantar diante de Deus. Uma das coisas mais que eu gosto na vida é me humilhar na presença de Deus. Eu sei que tem tempo de repente orar, oração de guerra, oração de campanha, de oração. Tem um livro, Valnice Milhomes tem uns livros muito bons nessa área. O Poder da Oração, Como Orar a Bíblia. Né? A Valnice Milhomes ela fez um compêndio, ela é uma estudiosa dessa área, uma mulher perita na área de batalha espiritual, de também intimidade com Deus, né? Uma mestra fantástica. E ela colocou alguns livros, né? O Poder da Oração, e dentre tantos outros livros que são bem pertinentes. Eu aconselho você a ler os livros de Valnice Milhomes, que é voltado para oração. E você vai ter oração de guerra, oração eficaz, oração eficiente, oração de quebrantamento, oração de contrição. Porque a questão é, existe uma direção do Espírito Santo para a oração. Oração é uma só. Tem vários tipos de oração. Não, oração é uma só. Agora, existe várias direções do Espírito para lhe mover em oração. Às vezes eu estou com oração de quebrantamento. Deus me usa, o Espírito Santo me comprime, né, a me orar por quebrantamento. Às vezes o Espírito Santo me comprime, né, orar por perdão, por gratidão. Né? Hoje em dia mesmo eu orei por gratidão. Né? Eu orei por gratidão. Hoje em dia mesmo, hoje eu orei só por gratidão, agradecendo ao Senhor. Então, se humilhar, orar, buscar minha face, são 5 passos e se converter dos seus maus caminhos. É confessar as iniquidades, as misérias, as mazelas do nosso corpo, da nossa alma, do nosso coração. A gente falar diante de Deus, querido, a gente ser aberto diante de Deus, porque eu falo, a confissão é a maior arma contra o pecado e contra o diabo. É a confissão. Você vai ver na Bíblia, já deu um estudo sobre isso aqui, é a confissão. Não é até mesmo você saber, não adianta você saber o nome de Jesus, sangue de Jesus, lei de libertação, 7 passos para isso, você não confessar, você não colocar em prática. E na questão da restauração, de adoração, é verbalizar a confissão, porque você vai ver que a Bíblia trabalha muito com a verbalização, com confessar, como dizer, como proferir, como declarar. É assim que a Bíblia é e é assim que a Bíblia será. Por quê? Porque o homem fala aquilo que está no seu coração, né? E quando você fala, queridos, você é lei espiritual, tanto diante de Deus, diante dos homens e do próprio mundo físico. Você tem nuances que vai lhe dar soluções para o seu problema e você vai se sentir livre. É por isso que, queridos, rasgue seu verbo diante de Deus. Rasgue o verbo diante de Deus. Diga para que você veio mesmo, queridos, né? Que Deus não vai se importar, Deus não vai se escandalizar 1 centímetro com aquilo que você vai falar com Ele. Ele nem vai se surpreender, porque Deus já sabe de tudo, queridos. Tem gente que pensa que engana Deus. Já pensou? Tem gente que fala, eu não vou conversar com Deus, não vou falar isso sobre Deus. Né? Tudo bem, um homem, ele pode até ter receio, porque um homem não vai saber tratar, tem homens que não vai saber tratá-lo. Né? E eu também aconselho que nem seja qualquer pessoa que você vai abrir a sua boca e vai pedir auxílio, ajuda, né? Mas a Deus não, querido. A Deus você tem que rasgar o verbo, rasgar o coração, rasgar tudo, esgotar tudo, porque Deus já conhece. Tolo é um homem que pensa que Deus não conhece. Imbecil é um homem que pensa que Deus não conhece. Né? Então, veja só. 5 passos. Se meu povo
que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos nossos caminhos. O sexto passo. Eu estou batendo, para você ter ideia, né? Buscar minha face. Então, eu verei do céu. Opa, houve humilhação, houve quebrantamento, houve restauração, houve limpeza do altar, houve limpeza dos ares, né? E se converter dos seus maus caminhos, buscar minha face, orar, se humilhar, né? Eu perdoarei os seus pecados. Aí veja a ação de Deus. Você fez a sua parte. Você que é povo de Deus, você usou o nome de Jesus, se humilhou, orou, buscou a face de Deus, se converteu nos nossos caminhos, confessou, adorou, enfim, você sabe o que tem que fazer. Aí vem a parte de Deus. O se, então, é um silogismo. Na filosofia se aprende muito isso, até porque a filosofia é uma ciência falava do silogismo, uma ciência inventada pelos filósofos, né? Daí dá até algo matemático, mas vamos lá, a questão não é essa. Então, ouvirei dos céus, aí ele ouve, poxa, Osés está se quebrantando, Osés está se humilhando, Osés está adorando. Vou perdoar os pecados de Osés. Ele está confessando, ele está buscando, ele está adorando. E vou perdoar os pecados de Oséias. Opa, eu vou sarar a terra de Oséias. Sarar a terra aqui quer dizer abundância, provisão, restauração, solução. Quer dizer aqui tirar tudo de ruim e estabelecer um novo propósito de abundância. Não importa o que a pessoa fez, eu vou dar uma nova direção a Oséias. Poxa, Osés, o que ele fez? Ele me conhece. Osés chamou pelo meu nome. Osés se humilhou, né? Confessou de A a Z os seus pecados. Osés orou. Osés buscou minha face. Osés se converteu de todos os maus caminhos que ele tinha e o Espírito Santo levou o coração dele. Peraí, então eu vou ouvir a oração de Oséias, eu vou perdoar o pecado de Oséias e vou sarar a terra de Oséias. Queridos, é silogismo. Causa e efeito, efeito e causa. O reino de Deus é assim. E aí o que ocorre? E aí eu vou restaurar toda a sorte de Oséias. Oséias será um novo homem em Cristo Jesus. Oséias vai ter a vitória dele estabelecida. E assim é, queridos. Então, Oséias, ele deu esse espaço. Ele deu 6 passos para ter o silogismo, para acontecer 3 coisas. Então é assim que acontece no corpo de Cristo, na noiva do Cordeiro, na igreja que vai adentrar o céu. Por isso, queridos, nós não devemos nos gloriar em nós mesmos, devemos nos gloriar em Deus. Então, busque a face do Senhor, né? Se humilhe, leia esse versículo, medite. Deus abençoe a todos vocês, até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.